O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta para o campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer o empregado porque fez o que devia ter mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, hoje, o que o Senhor nos ensina a partir desse Evangelho? Como poderemos seguir Jesus e viver seus ensinamentos se a nossa fé é tão pequena? Diante da pregação de Jesus, diante da vida de Jesus, diante dos ensinamentos de Jesus, surge um pedido do fundo do coração dos seus discípulos. E esse pedido, eu gostaria que pudesse surgir também do íntimo do nosso coração, que é: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Bento XVI, falando sobre as diversas crises, nós nos deparamos com muitas crises: moral, política, econômica, financeira, de valores, de costumes, várias crises. Mas Bento diz que existe uma crise fundante, geradora de todas essas crises, que é justamente a crise de fé. Infelizmente, vivemos uma crise profunda de fé. Os discípulos de Cristo compreenderam bem que só na base da fé poderiam arriscar, distanciar deste mundo e aproximar-se mais de Deus. Somente a partir da fé poderíamos lançar-nos inteiramente nas mãos do Senhor. Para seguir Jesus, os discípulos pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Para os discípulos já não mais bastava uma fé tradicional. Costumes que iriam passando de tradição para tradição, de pais para filhos. Mas eles queriam viver algo mais profundo, mais verdadeiro e mais forte. Por isso pediu a Jesus que pudesse aumentar a sua fé. Diante desse pedido, Jesus nos ensina sobre uma verdadeira e autêntica fé. Ele não parte de explicações teóricas sobre a fé, nem alimenta a ingenuidade dos discípulos, que pensa a fé somente em quantidade. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus nos adverte que não é a fé que tem que crescer, mas é quem crê que se deve estar disposto a um crescimento profundo e verdadeiro no amor e na experiência de Deus. O sinal mais evidente de alguém que tem uma fé profunda, verdadeira e genuína é alguém que tem a capacidade de servir. O serviço humilde. O comprometimento com o Evangelho, com o reino de Deus. E a gente vê hoje, temos grande dificuldade de pessoas para assumir um compromisso na igreja. Hoje estamos iniciando o mês missionário.
Falta pessoas para ir ao encontro do outro, para fazer visita, para fazer missão, para trabalhar numa pastoral, no movimento, no ministério, porque de fato não tem uma experiência profunda de fé. Não tem uma experiência profunda de Jesus. Por isso, encontramos mais uma vez dificuldades de pessoas para doar-se e ser comunidade, ser paróquia, ser vida de Deus. Isso, com certeza, é uma grande carência. E quando encontramos pessoas que doam, muitas vezes são pessoas que pensam que está fazendo um favor para a igreja. Perdeu-se aquele encanto. Então esse pedido, Senhor, aumenta a nossa fé, que ele possa, de fato, se transformar numa experiência profunda de Deus. E esse termo em grego, ele pode significar várias expressões. Uma delas, por exemplo, é Senhor, faz crescer em nós a fé. Ou Senhor, coloca em nós a fé. Ou Senhor, concede-nos a fé. Ou Senhor, fortalece a nossa fé. Que esses vários significados ou vários modos de se expressar ou de se traduzir essa expressão do grego seja uma oração constante na nossa vida. De fato, para fazer essa experiência profunda de Deus em nós. E cada uma dessas possibilidades apresenta-nos um aspecto que enriquece e completa o significado profundo desse pedido e, ao mesmo tempo, uma oração. Os discípulos fizeram um pedido, fizeram uma oração. Até mesmo porque, meus queridos filhos e filhas, se não tivermos uma experiência profunda de fé, como os discípulos pediram e tiveram, nós não conseguiremos, como os discípulos também não conseguiriam, passar pela experiência da rejeição, do desprezo, do calvário, da dor, da cruz e da morte de Jesus. E também viver com intensidade a missão da ressurreição. Ou seja, a missão após a ressurreição. Sem uma fé autêntica e verdadeira, fica difícil sustentar esta missão. Talvez, se você não vive com intensidade a fé, fica difícil sustentar essa missão. Tanto é que uma das experiências para fortalecer a fé no Cristo ressuscitado aconteceu com Tomé. E Jesus disse, toca aqui. E Tomé disse, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A fé, ela se verifica a partir da existência dos frutos que nós vamos produzindo. E nesse evangelho, Jesus apresenta duas ações fundamentais para que esse pequeno grão de mostarda se torne uma grande árvore. Duas dimensões autênticas da fé, ou duas dimensões da autêntica fé. Primeiro, a gratuidade do dom. A fé é um dom de Deus, é uma virtude teologal. É a semente plantada. Segundo, é o serviço de lançar na terra. A fé sem obras é morta. Já disse Tiago. A fé sem obra é morta. Portanto, é necessário o serviço de lançar na terra. Estar em disposição para preparar a terra, para cuidar. Para que a semente possa produzir fruto, exige que o agricultor se empenhe, se dedique, se esforce, seja generoso, serviçal e perseverante. Para que a fé gere fruto na sua vida é necessário doação, empenho, compromisso, serviço, perseverança. Perseverança. A fé, meus queridos filhos e filhas, faz crescer em nós a convicção, a confiança, a generosidade. Não é um trabalho nosso de aumentar a fé, mas é Deus que aumenta, mas é a fé acolhida em nós com amor e humildade que cresce cada dia mais. Jesus
explica para nós a importância da qualidade da fé. Esse ato profundo de confiança a Deus. Esse ato profundo e verdadeiro de busca constante. A fé qualificada é capaz de mudar realidades difíceis e complexas. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A amoreira é algo que tem raízes, é algo quase impossível, mas a fé tem o poder de transformar realidades complexas, difíceis e quase impossíveis. Portanto, é um pedido que nós devemos fazer a Deus. A oração feita com fé tem efeito na nossa vida. E Deus sabe tudo o que está na nossa vida. E muitas vezes nós até pensamos, diante de tanto sofrimento, será que Deus está agindo? E a primeira leitura, o Senhor nos ensina muito isso. Pela fé, o profeta espera, porque o bem sempre vence. A segunda leitura de hoje nos convida a reavivar a chama do dom de Deus em nós, que é também o dom da fé. Reanimar o carisma recebido, cultivá-lo, reavivá-lo. Se não fizer isso, ela vai morrer. A fé precisa de cultivo, a fé precisa de força, a fé precisa de vida. Que o Senhor nos ajude a viver com intensidade esse dom tão especial da fé. A fé, a fidelidade em Deus, cresce com o movimento da saída de nós mesmos, quando nós nos colocamos a servir o próximo, a servir o irmão. A fé, total confiança em Deus, por parte do povo escolhido, em oposição à autoconfiança. Autoconfiança. Confiar-se em Deus. Lançarmos inteiramente nos braços de Deus. A fé gera confiança em Deus e essa confiança gera fidelidade. E a fidelidade gera perseverança. Que o Senhor nos ajude a viver com intensidade a fé. Essa entrega profunda e verdadeira, para que assim possamos testemunhar a fé e as pessoas verem em nós, homens e mulheres, com a fé profunda e verdadeira, para que possamos ser sinal de Deus na vida deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.